Então vamos continuar esmiuçando um pouquinho aqui sobre o comando include graphics, pessoal. E uma coisa que eu não acho que seja tão útil, mas de repente alguém pode estar interessado em algum caso específico, né, fazer esse tipo de coisa, nós temos a opção também de rotacionar, tá certo? Através do argumento, né, ângulo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na nossa segunda imagem. Se nós quisermos rotacionar essa imagem, basta colocar aqui a palavra angle e passar o ângulo que eu quero rotacionar. Digamos que eu quero rotacionar 45 graus. Tá? Então, nós passamos o argumento dessa forma e vocês vão ver que a laranja vai ficar rotacionada. Tá vendo? Ó? Aqui é a imagem original, posição da laranja, que ela é rotacionada a 45 graus. Né? Bom, e é isso. Esse comando angle encerra as opções, né, desse include graphics. O fato de encerrar essas opções não significa que a gente está encerrando o nosso estudo de figuras por aqui, não. O que nós vamos fazer agora? Pensando num texto, pessoal, a inserção de figuras, ela requer alguns cuidados, tá? Essencialmente, a gente tem que pensar que se nós inserirmos uma figura no nosso texto, essa figura não pode estar jogada lá. Essa figura ela tem que estar linkada com o texto. Você tem que ter uma referência no teu texto àquela figura, né? Não é uma coisa assim, coloquei minha foto lá num texto sobre, sei lá, conformação molecular sem mais, sem menos, né? No meio do texto. Não faz sentido, não é mesmo? Você tem que colocar fotos de moléculas, alguma coisa assim, vai referenciar essas fotos naquele texto, né? Para explicar algum conceito, não sei. Então, as figuras, elas demandam, por exemplo, que você dê um nome para ela, figura 1, figura 2, figura 3, alguma coisa assim. Também vocês já devem ter notado que as figuras, elas acompanham o quê? Legenda. Então, é normal que as figuras tenham legenda. Para utilizar esse tipo de recurso, para inserir esse tipo de recurso, a gente precisa inserir um include graphics dentro de um ambiente chamado Figure. Porém, quando a gente faz essa inserção, o objeto, figura, a figura passa a ser um objeto flutuante no texto. Um objeto flutuante é um objeto que o LaTeX muda de posição por duas razões. Uma é para tentar otimizar a utilização do espaço, deixar harmonioso, né, o espaço. A outra é que nem sempre cabe o objeto ali, então ele tem que mudar de posição mesmo, tá bom? Então, para elucidar isso daí, eu vou deixar o documento que a gente vinha trabalhando, o toyexample.tech, mais limpo, tudo bem? Então ele tem essencialmente os pacotes básicos aqui que a gente vinha trabalhando, né? O Lipsum, o Geometry, o Babel, o GraphX. E eu vou mostrar como ficaria aquela figura do abacaxi, por exemplo, inserida com todas essas opções que eu falei para vocês, de nome na figura e desse controle da posição, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai abrir o ambiente que eu falei para vocês, o Begin Figure and Figure, ok? Ó, quando a gente dá o autocompletado, pessoal, já aparece uma série de opções aqui, tá certo? Aparece o Centering, o Include Graphics, o Caption e o Label, tá bom? O label eu vou explicar daqui a pouco o que ele faz. Se a gente quiser, pode até apagar ele nesse momento, não faz diferença. Tá? Ah, então, no nosso Include Graphics, a gente vai colocar, por exemplo, o abacaxi que eu falei para vocês. Abacaxi.jpg. Essa imagem é grande, então a gente precisa reduzir ela. Então a gente utiliza o comandinho que a gente já havia discutido, né? Nós havíamos discutido, fixando como tamanho 0.5, por exemplo, do comprimento do texto. Então vamos compilar isso daqui só para ver o que vai acontecer por enquanto. Ok, foi compilado, olha. Então ele colocou aqui figura 1, né, escrito caption, e jogou aqui na página. Né? Então, bom, vamos mudar aqui o caption
Vamos colocar nosso simpático abacaxi. Então vamos mudar. Então, reparem que quando a gente inseriu esse ambiente, ele automaticamente ele vai centralizar, né, através do comando centering, ele vai incluir a figura através do include graphics e ele vai colocar o nome da figura através do comando caption, tá? E ao mesmo tempo o que nós colocarmos entre as chaves vai ser a legenda dessa figura, tá certo? Pegaram a ideia? Ok. É surpreendentemente negativo o fato de vir parar em outra página, não é mesmo? Olha só, não tem nada aqui, ele veio parar em outra página. Isso acontece por conta de que agora o nosso gráfico ele tornou-se um objeto flutuante, como a gente já havia comentado. Então, isso requer o que? Requer um posicionamento. O posicionamento ele acontece aqui, tá? Nós colocamos colchetes na frente aqui do Begin Figure e dentro desses colchetes a gente vai colocar as opções que vão fornecer o posicionamento desse objeto flutuante. O que eu recomendo para vocês é sempre procurarem utilizar essa opção HTBP. Tá? O que significa o H? O H significa que você vai tentar inserir a figura no ponto que ela aparece aqui no texto. Tá? Se não der certo, passa e tenta colocar ela na página na parte superior. Se não der certo, tenta na inferior. E se não der certo, tenta acumular com outras figuras numa determinada página. O exclamação aqui significa que a gente vai tirar algumas restrições que o LaTeX impõe sobre o comando, sobre essas opções HTTP, tá certo? Então, esse exclamação é importante porque ele força isso. Então vamos ver, né? Vou compilar aqui e depois eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente vai tirando essas coisinhas, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então ao compilar isso daqui, ó, agora veio para a posição certa, tá vendo? Ó, eu estava fazendo o título, imediatamente após o título veio a figura. A opção que eu coloquei, a primeira opção, é o H. Digamos que eu apague o H. O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai jogar para o topo. Não é algo recomendado neste caso, mas tudo bem. É possível de ser feito. Tá vendo? Ele jogou aqui. Ficou estranho porque ficou acima do título. Se eu tirar esse T, o que vocês acham que vai acontecer? Ele jogou para a parte de baixo, né, para o limite. E se eu tirar o B, o que vai acontecer? Vai para uma outra página. Tá bom? Ele acumula tudo numa página. Então, essas são as opções que você pode utilizar. Só que você não vai estar escape de algumas situações ainda, tá bom? Então vamos voltar ao que estava aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir 2 parágrafos de textos artificiais aqui. Então vou colocar 1, 2, a figura e mais um terceiro parágrafo aqui. Então reparem, né? Meu texto com essas opções, ele vai ter 2 parágrafos, a figura e um parágrafo, tá? Vamos compilar aqui. Vamos ver o que vai acontecer com isso. Então, olha só, nosso texto, né, 2 parágrafos, perfeito. Depois a nossa figura, daí o nosso terceiro parágrafo, tá perfeito. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho do nosso abacaxi, só para ver o que vai acontecer. Vou passar para 0,6, eu acho que vai ser suficiente. Ainda não foi suficiente, vou passar para 0,7. Olha só, o que aconteceu, né? Então, a figura não cabia aqui, ele jogou para a parte de baixo, certo? Então, mesmo que você utilize esses comandinhos, não significa que a figura sempre vai aparecer na posição que você quer, porque a priori você queria ela em qual posição?
entre o segundo e o terceiro parágrafo. Repare que ele colocou para cima o terceiro parágrafo e jogou a figura para baixo. Por que que ele fez isso? Bom, porque o espaço aqui não iria caber, né? Não iria ajudar. Agora, olha só, se a gente pensar no exemplo de uma outra forma, eu vou colocar mais um parágrafo aqui. Então, ok, ele manteve, ele colocou o parágrafo e jogou a figura para fora. Isso daí é o que o LaTeX faz, ele vai corrigindo e tentando otimizar esse espaço, tá bom? Falar, mas a figura não está aparecendo onde eu quero. Mas essa figura ela vai ser referenciada no texto, ela tem que ser referenciada no texto. Entendam isso. Bom, ela tem que ser referenciada. A referência cruzada é importante. Bom, o que eu quero ilustrar com isso? Se você quiser muito que ela apareça entre o segundo e o terceiro parágrafo, você pode carregar um pacotinho chamado float e mudar essa opção e a coisa vai funcionar. Então eu venho aqui e coloco um barra use package float, tá? Então, ó, uma vez que eu carreguei esse pacotinho, eu venho aqui nas opções e apago elas e coloco um H maiúsculo. Isso faz com que aconteça o que acontecer, a figura fique entre o segundo e o terceiro parágrafo. Mas você vai pagar um preço, tá bom? Que vai ser o seguinte, olha só. Então, aqui está o segundo parágrafo, está a figura e está o terceiro. Para que isso fosse possível, a figura não cabe nesse espaço. O LaTeX joga para o espaço seguinte. Então, fica esse vazio aqui que fica muito ruim. É claro, você pode diminuir o tamanho da figura para que isso volte à posição. Mas se você está trabalhando com um texto com várias figuras, é interessante que você padronize o tamanho, né? Então, se for 0,7 do comprimento ali da largura do texto, mantenha-se isso daí. Agora, se você usar aquelas opções, que é o que eu recomendo, tá? Essa daqui, mesmo quando acontecer uma situação desse tipo, né, que a gente tava mostrando, mesmo que aconteça uma situação desse tipo aqui, de você não ficar no ponto que deveria, né, isso não vai ser um problema. Por que não vai ser um problema? Porque as figuras, elas têm que ser referenciadas, tá certo? Então, para referenciar uma figura, a gente vai associar um nomezinho para gente que não aparece aqui na parte final. É o chamado rótulo, tá? É label. Então, quando nós associamos um label, a gente vai batizar essa figura para a gente, tá? Nós vamos batizar essa figura com um nome que nos ajude. Aqui eu vou, sei lá, colocar fig abacaxi. Esse fig aqui é só para figura mesmo, né? Para eu me lembrar que trata-se de uma figura, tá bom? Não significa que eu poderia chamar tudo isso daqui de sol, lua, o que for, pouco importa. E daí, bom, essa minha figura, para mim, ela passa a se chamar fig abacaxi. Então, eu posso agora chamar ela em qualquer parte do meu texto. Tá? Ele vai puxar automaticamente a numeração. Então, por exemplo, imagine que eu estou escrevendo um texto e coloco na figura /ref fig abacaxi, temos a imagem de um delicioso ou de uma deliciosa fruta. Então, olha só quando eu compilar o que vai acontecer. Aqui tem a figura, ó. Cadê o nosso texto? Ó, tá aqui. Na figura 1, temos a imagem de uma deliciosa fruta. Então, percebendo que aqui eu usei o nome e ele puxou a numeração. Isso é interessante porque imagine que você está trabalhando num texto que tem várias figuras. Se você não tiver uma numeração automatizada dessa forma e resolver inserir uma outra figura antes, por exemplo,
de todas as figuras que você tem, você vai ter que mudar a numeração na mão de todas. Imagina que você tivesse 50 figuras, tem que mudar a numeração de todas na mão. Aqui não precisa, tá? Vamos supor que eu venha aqui e eu insiro uma nova figura aqui. Então, venho aqui com begin, figure, tá? E vou incluir também aqui com 0.7 barra widget, text widget, a figura laranja, tá bom? Que a gente havia visto anteriormente. Então, nossa laranja do exemplo anterior. E agora eu vou mudar aqui o nome, vou colocar um outro, sei lá. Laranjinha. Esse aqui vai ser o meu rótulo. Tá? Então, ó. Essa figura, ela veio antes da figura abacaxi. Se eu tivesse feito a numeração na mão, eu teria que vir aqui no meu texto e trocar um número, porque eu não poderia mais chamar de figura 1, uma vez que essa figura aqui vai passar a ser figura 1. Mas isso não tem problema no LaTeX. Por quê? Quando eu compilar, ele vai já mudar e chamar a figura do abacaxi de figura 2. Ele vai entender que a figura 1 é a da laranja e a figura 2 é do abacaxi. Então, o texto ficou, na figura 2 temos a imagem de uma deliciosa fruta. Né? Então, a figura 1, figura 2, como nós queríamos, certo? Evidentemente, se eu colocar outros rótulos, eu posso colocar mais coisas aqui no meu texto, né? Já na figura barra ref laranjinha, temos outra deliciosa fruta. Na figura 2 temos a imagem de uma deliciosa fruta. Já na figura 1 temos outra deliciosa fruta. Pegaram a ideia, pessoal? Percebem que é importante rotular as figuras e qualquer outro objeto flutuante? Alerto ainda uma outra coisa, tá? Sempre é recomendado que o teu texto tenha isso daqui, essa referência direta. Criar esse rótulo e referenciar no texto é a referência direta que a gente costuma dizer, tá? É altamente recomendado isso. Não deixem figuras desconexas com o texto, tá certo? Beleza, então.